Então colocou o descolorante no cabelo, ele vai clarear, 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 e aí ele vai ter a curva para baixo e vai parar de clarear gradativamente. Ela viu que a curva de destruição do cabelo é assim, ó. Ele não para de destruir, certo? Ele vai clarear esse tanto, vai parar de clarear, pumba. Só que aqui geralmente você chegou no loiro claríssimo. Quando tem a presença de metal, o que ela descobriu? Ela descobriu que quando tem a presença desses resíduos metálicos e halogênios, o que acontece é mais ou menos isso, ó. E aí quando tem a presença de resíduo metálico e halogênio, é isso aqui, ó. A destruição é absurdamente maior. Olha só como está essa linha aqui. Ele já sai destruindo o cabelo. Então, realmente não vai passar. Olá, aqui Felipe Restini. Você está assistindo a mais um Papo de Colorista aqui. Eu sou Felipe Restini, ela é Bia Moretti. Olá. E hoje a gente vai falar sobre teste de mechas, um assunto que é bastante discutido aí nas redes sociais, né? Nas rodinhas de cabeleireiros, né, Bia? Na verdade o pessoal nas redes sociais dizem e batem o pé e dizem que é imprescindível fazer o teste de mecha, que é obrigatório fazer o teste de mecha. Agora eu vou perguntar pro Felipe. Felipe, você faz teste de mecha? Não faço não. Não faço teste de mechas. Meu Deus do céu! E agora fala pra gente, por que é que você não faz o teste de mecha? Eu não faço teste de mechas. Por quê? Porque existe uma graduação dentro do colorista profissional, né? A gente tem vários graus de profissional colorista, que dentro dos meus cursos eu coloco como se fossem faixas de uma arte marcial, né? Nossa profissão ela é muito parecida com a arte marcial, toda a parte de disciplina, de aprender um golpe, ir para o próximo golpe, ir aprendendo as coisas novas, técnicas novas e se aprimorando, né? Para resumir, assim, hoje em dia eu sou o que é considerado faixa preta. E quando a gente chega na faixa preta, quando a gente domina tudo que tem para ser dominado em colorimetria, em clareamento de cabelo, enfim, tudo o que um colorista precisa dominar, quando você domina tudo isso, não é mais necessário fazer o teste de mechas. Por quê? O teste de mechas ele foi criado para se ter uma certa segurança no trabalho, né? Para a gente ver se o cabelo aguenta, para a gente ver se vai ficar na cor que a cliente quer, se a gente vai conseguir o clareamento, etc. Né? E quando se desconfia de que existe alguma química ali que de repente a cliente não está nos dizendo, etc. Mas quando a gente chega num nível de trabalho, de conhecimento, de experiência, a gente não precisa mais do teste de mechas, porque a gente consegue avaliar esse cabelo de acordo com o grau de erosão, a gente consegue prever até que cor esse cabelo vai chegar, dependendo do que ele tem ali de coloração ou não, ou de que tipo de cabelo é esse, e a gente consegue já saber antes de fazer o trabalho, antes de fazer o teste de mechas, qual que vai ser o resultado. Então torna-se uma coisa que não é necessária, né? Quando a gente chega nesse nível de conseguir olhar o cabelo, avaliar o cabelo, fazer o diagnóstico e já saber, já sacar qual que é daquele cabelo. Então, é por isso que eu não faço teste de mechas. Aliás, aqui no salão, acho que quase nenhum cabeleireiro faz teste de mechas hoje em dia, né? Porque realmente torna-se algo que acaba sendo desnecessário mesmo num certo ponto da nossa carreira, num certo ponto principalmente do nosso conhecimento e da aplicação da ciência capilar, né? Certo. Tem alguma coisa... A gente já estava conversando sobre isso outro dia, inclusive, né, para fazer o assunto, e você falou sobre o local que é feito o teste de mecha, né? Porque a gente sempre vê... É verdade. A gente sempre vê o pessoal fazendo o teste de mecha na parte de trás do cabelo, justamente porque a pessoa não vai sair com... Não pode sair uma com mecha uma teste mecha... na franja. Né? Exato. Então, a verdade é a seguinte, quando a gente pega a mecha atrás do cabelo, se for para testar o quanto de clareamento se consegue chegar, tá sem tudo quebrar. bem. Tá ok, porque você vai, a parte de trás, por ser um cabelo mais grosso, por ser um cabelo que é mais difícil de clarear por causa da posição da cabeça, né? Porque assim, a gente tem diferentes temperaturas
na epiderme, né, na pele do nosso corpo humano. Tanto que quando a gente vai medir febre, ou a gente mede pela boca, ou a gente mede embaixo do braço, ou a gente mede pelo ânus. Por quê? Porque são as partes mais quentes do corpo humano, e aí a gente mede a temperatura corporal através dali. E por que a gente põe na testa? Também porque é uma das partes, a gente coloca a mão na testa, porque também é uma das partes que são mais quentes, digamos assim, que emitem maior calor para fora. Sim. E a verdade é que na cabeça a gente tem uma grande diferença entre os diferentes pontos da cabeça de temperatura. E a gente sabe que uma reação química, ela precisa de contato e ela precisa de temperatura. Quanto mais quente, mais rápida é essa reação. E a verdade é que aqui é um dos pontos mais frios e é o ponto em que o cabelo é mais grosso. Então é o ponto que o cabelo demora mais para clarear. Tá? Mas é também a parte em que o cabelo é mais forte. Então se a pessoa está fazendo o teste de mecha para saber o quão claro a gente consegue chegar, tá tudo bem fazer aqui. Mas se é para ver se o cabelo vai aguentar, o ideal é que se fizesse nas têmporas ou na franja. Porque aqui não vai me dizer a real resistência que esse cabelo tem. Então o que pode acontecer é que o profissional vai fazer pode o teste passar de no teste atrás, de mecha aqui e pode ser que esse cabelo da frente ou esse quebre. cabelo do lado não aguente a química, né? E principalmente hoje em dia, com o tanto de resíduos metálicos e halogênios que a gente vê, a parte de cima aqui do cabelo pode ser também uma parte muito fragilizada. Então passou no teste aqui, mas na hora que você faz aqui quebra tudo. Eu acredito que muitos profissionais já devem ter passado por esse tipo de situação também. Isso é muito legal. Então, se você já passou por esse tipo de situação, de ter feito o teste de mecha, e mesmo assim o cabelo não ter aguentado, coloca nos comentários aí pra gente saber, porque outras pessoas também precisam saber disso. É importante saber que o teste de mecha é legal, mas só que ele não resolve todos os seus problemas. Existe uma situação que acontece muito pouco comigo, mas pode ser que aconteça muito com outros profissionais, que é quando a gente pega um cabelo que está alisado e que dá pra ver que não é um alisamento de progressiva, por exemplo, né? E aí o grande medo do colorista é pegar um cabelo com guanidina ou hidróxido de sódio, né? Alisado com um desses componentes. E aí a gente realmente precisa fazer o teste. Se a cliente não sabe o que foi usado, a gente precisa fazer o teste porque são químicas totalmente incompatíveis com a química de coloração e principalmente de clareamento, que vai ter quebra ali. E o teste de mechas, olha só que interessante, geralmente a pessoa faz o teste de mechas e na mesma hora ela já aprova ou desaprova esse cabelo. E a verdade é que quando a gente pega um cabelo com guanidina ou com hidróxido de sódio, a gente precisa fazer o teste de mechas e esperar pelo menos 15 dias para ver como vai ser essa história. Por quê? Porque a guanidina e o hidróxido de sódio são duas químicas que mudam a composição química do cabelo, fazendo com que ele reaja de formas muito diferentes a outras químicas. É por isso que é incompatível. Só que isso, o cabelo não necessariamente vai quebrar ou vai mostrar isso na hora. Ele vai demorar um tempo. Então o teste de mechas real, se fosse feito realmente para ver a questão de saúde capilar, teria que fazer o teste hoje e esperar 10 a 15 dias para ver o resultado desse teste. E a verdade é que eu vejo que todo mundo faz o teste, aprovou na hora ou desaprovou na hora e tá tudo bem, né? E aí manda bala. E se pegar um cabelo com guanidina ou hidróxido de sódio, eu admito que é uma coisa difícil, um pouco mais rara, mas se pegar, vai dar problema, vai dar pau e vai acabar quebrando a maior parte desse cabelo aí. Certo. Então quer dizer que se você faz o teste de mecha, não adianta você ver ali no salão na hora que deu certo, tem que esperar um pouquinho para ver se realmente aquele cabelo não vai quebrar. Na maioria das vezes vai dar certo fazer o teste de mechas e aprovar no mesmo dia, porque como eu disse, as químicas de guanidina e hidróxido de sódio são cada vez menos utilizadas. Mas se você realmente quiser, se realmente o teste de mechas fosse feito com esse objetivo de verificar a saúde capilar depois do processo, teria que esperar esse tempo. Quantas clientes não reclamam, e aí eu estou falando de clientes finais, não reclamam que no dia o cabelo fica lindo, o cabelo fica sedoso, e aí vai para casa, lava 1, 2, 3 vezes e o cabelo tá todo espiga de milho ou palha de aço, digamos assim, né? Por quê? Por causa disso, por causa desse processo da química mesmo, que pode ter um delay, né? Pode ter um atraso na ação de rompimento das fibras e tudo mais. Certo. E o que você... Então, como que é exatamente o processo para fazer o teste de mecha?
apesar de você não fazer, como que o teste seria de mechas. o procedimento correto para que a pessoa que faz o teste, como que ela deveria fazer direitinho para saber que vai dar certo? Se ela fizer daquele jeito, aí sim vai dar certo. Ela vai conseguir pegar todas as arestas ali do porquê fazer esse teste. Existem assim, eu acredito que 2 tipos de teste de mechas. Um deles é o teste que a maioria faz, né? Que pega o cabelo do jeito que a cliente chegou, vai lá e faz um teste de mechas direto. Pega e taca o descolorante. Taca lá e vamos ver o que dá. E reza. Nada de errado com isso, mas isso aqui acaba fazendo com que muitos cabelos não passem no teste de mechas. E a verdade é que todo colorista quer que o cabelo passe no teste para poder fazer o trabalho. Claro. A cliente também quer que passe no teste de mechas. Então, isso daqui é ok, nada de errado com isso, mas existe um jeito melhor de fazer esse teste de mechas. Fazer com que esse cabelo realmente passe no teste de mechas. Então tem como fazer o cabelo passar no teste de mecha? Sim, porque assim... Mas isso não é errado, fazer ele passar? Então, isso é errado se você enganar. E eu não estou falando aqui de enganar nem a cliente nem o cabelo. Eu estou falando de uma forma íntegra, uma forma honesta de fazer o cabelo passar no teste. E não é simplesmente fazer o cabelo passar no teste. É fazer algumas coisas que são necessárias para esse cabelo sair desse trabalho de cor saudável, na verdade. Entendi. Né? Consequentemente, se eu faço esse processo para o cabelo da minha cliente sair melhor do processo de cor, consequentemente, esse processo preparatório do cabelo vai fazer com que o cabelo passe no teste de mechas. Então não é só fazer o cabelo passar no teste de mechas por passar. Tá. É dar condição para o cabelo conseguir receber essa química e continuar saudável. E finalizar de uma maneira em que o cabelo não quebre, não resseque, não nada. E garantir que você vai poder fazer o serviço na cliente que tá ali Exatamente. Já sentada na tua cadeira, querendo fazer um negócio com você. Exatamente. Ao invés de você pegar e fazer um teste de mecha mais ou menos, mandar ela embora porque não deu certo, você mostrar pra ela que não, eu consigo fazer. Dá pra fazer. Eu tenho técnica suficiente pra fazer. Exatamente. Tem muitas clientes que... Tem muitas clientes que vão em vários salões de beleza, né? Fica pulando de salão de beleza em salão de beleza, de cabeleireiro em cabeleireiro, até conseguir um que aprove o teste de mecha dela. Né? É verdade. Existe muito isso, né? A pessoa vai o profissional não quis fazer, vai em outro, até ter alguém que vai aprovar esse teste de mecha e eventualmente ela vai acabar encontrando, né? Bom ou ruim, aí cada caso é um caso. Mas o que acontece? Quando a cliente vem para fazer o teste de mechas, né? E hoje em dia é uma prática muito comum o cabeleireiro fazer o teste de mechas e só fazer o trabalho se fizer o teste de mechas, independente de como esteja o cabelo. Né? Até aí tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas eu acredito que o cabeleireiro hoje faça o teste de mechas de qualquer jeito porque ele desconhece os porquês do cabelo não passar no teste de mechas. Entendi. Né? Então, como ele desconhece os porquês do cabelo não passar no teste de mechas, ele faz o teste de mechas, se não passar, ele não faz, e tudo bem, ele tira o dele da reta. E a verdade é que um profissional faixa preta, um profissional de ponta, um profissional colorista realmente profissional, ele tem que saber lidar com esse tipo de cabelo. E não é simplesmente falar, faz 8 sessões, 6 sessões, 4 sessões de tratamento e depois volta pra gente testar de novo. Faz cronograma capilar e faz volta. cronograma capilar, né, gente? Vamos lá, isso não é nada profissional. Esse é outro papo. É outra coisa, mas só pra exemplificar, o cronograma capilar foi criado por blogueiros, né? Que não tem a formação necessária pra cuidar da saúde capilar. Nada de errado com isso, funciona pra elas, funciona pra muitos casos, mas não é o ideal para nenhum dos casos. Que, mesmo ele funcionando, tem coisas que funcionam melhor e que poderiam ter melhorado esse cabelo em menos tempo. Enfim. Então o que acontece? O que acontece é que faz o teste por causa disso. É por isso que eu não faço o teste. Acho que agora eu consegui explicar melhor por que eu não faço o teste de mechas. Porque eu já sei os problemas que fazem o cabelo não passar pelo teste de mechas. Então eu não preciso fazer o teste de mechas, porque é só eu ir lá e fazer o que tem que ser feito.
e dá condições para esse cabelo passar pela química. Então tá. Então, fazer o cabelo passar pelo teste de mechas não é só fazer ele passar pelo teste de mechas. Não é tipo ir numa prova e colar na prova, para passar na prova. Não é isso. É de uma forma íntegra você se preparar para aquela prova. É a mesma coisa a pessoa que estuda para a prova e decora toda a matéria. Né? Ela decora a matéria e vai fazer a prova. Então, se na prova tem uma pergunta um pouquinho diferente do que ela decorou, ela não vai saber do que está sendo falado. E a diferença de quem decora e de quem realmente aprende aquela matéria. A pessoa que aprendeu, não importa como vai ser perguntado, não importa se é múltipla escolha ou se é para escrever por extenso a resposta, ela vai saber a resposta daquela pergunta porque ela aprendeu e não decorou. Então é essa a grande diferença. E o segundo tipo de teste de mechas é o teste indireto. Né? Teste indireto ou com preparação. Como assim, com preparação? A gente sabe que eu ouso dizer que 90% das pessoas hoje possuem algum grau de intoxicação por metais ou halogênios do cabelo. Tá? Eu tenho vários conteúdos meus na internet aí, você pode procurar no Facebook, no YouTube, que falam sobre os resíduos metálicos e halogênios. Que está presente na água, está na água da piscina, está na água do chuveiro, está na água dos rios, na água dos lençóis freáticos, na água de mina. Então cada um tem um tipo de resíduo diferente, né? Então a gente tem cálcio, a gente tem o cobre, a gente tem o cloro, a gente tem o flúor, a gente tem vários resíduos metálicos e halogênios que fazem o que com o cabelo? Eles penetram na fibra, eles oxidam dentro da fibra capilar e se expandem, começam a destruir o cabelo de dentro para fora. Além disso, como eles são resíduos oxidáveis, o que acontece? Em contato com o oxigênio do ar, ele oxida e se expande, e aí a gente vai e coloca uma química de clareamento, ou uma química de cor, uma coloração que seja, um descolorante, que a gente usa o quê? O oxidante. O oxidante, para quem não sabe, é uma bomba de oxigênio. É uma bomba de oxigênio que a gente usa para oxidar a tinta, oxidar o cabelo, oxidar o descolorante, para conseguir ter a reação química ali. Então, é uma bomba de oxigênio para acelerar essa reação. Para conseguir ter a reação no tempo que a gente precisa, 30 minutos, 50 minutos, dependendo da química que você tem. E aí o que acontece? Quando você joga uma bomba de oxigênio no cabelo, o cabelo já é reativo, né? Ele já oxida. E aí você tem ali no meio um monte de resíduos, de micropartículas que reagem de uma forma extremamente violenta com o oxigênio, e você joga uma bomba de oxigênio nisso tudo. E aí o que acontece é que o cabelo ele se destrói antes do descolorante ter a chance de clarear esse cabelo. E é por isso que a maioria dos cabelos não vão passar no teste de mechas direto. Se não a maioria, uma boa parte não vai passar. E aí o que seria esse teste de mechas, então, indireto ou com preparação? Aqui a gente vai fazer simplesmente... Opa! Não quer pegar? Pega outra cor, porque essa daí já não tá dando. Tá. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tampinha. Isso aqui seca, gente. Isso aqui também tem química nessas coisas. Então, aqui, ó, no teste indireto, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o detox quelante antes. Que é um processo para retirada dos resíduos metálicos e halogênios, que você cria condição para esse cabelo reagir de forma normal com o descolorante. Ah, mas aí a gente entra naquela questão, né? Naquela questão que a cliente chega lá no salão e ela quer fazer o teste de mecha e ela tem tempo, ela tem o horário dela, não sei o quê. E se a pessoa virar e falar, vamos fazer o detox quelante, ela vai virar e falar assim, não, eu não quero fazer tratamento, não quero fazer nada. Eu quero saber se meu cabelo vai passar. Se meu cabelo vai passar. E aí tem duas coisas muito interessantes, que inclusive uma delas foi uma sacada que eu tive um pouquinho antes de começar a gravar aqui isso daqui, Bia, que é o seguinte, bom, só para complementar isso daqui, você vai fazer o detox quelante. O que o detox quelante vai fazer? Ele vai retirar os resíduos. Vai tirar os resíduos do cabelo, fazendo com que a gente consiga que o cabelo passe no teste de mechas. Não só passe no teste de mechas, como eu disse, não é uma enganação, não é esqueminha.
é uma coisa íntegra, uma coisa honesta, que é o quê? Preparar esse cabelo, dar condição para esse cabelo reagir do jeito certo que ele tem que reagir com essa química, né? Quando você tira os resíduos metálicos, o cabelo volta a ser só o cabelo e ele vai reagir normal. E aí é bem tranquilo, esse cabelo é bem comum um cabelo que é reprovado no teste de mechas direto ser aprovado com louvor no teste de mechas indireto com essa preparação que a gente faz. E aí, então quer dizer que você, fazendo o detox, você vai conseguir fazer com que o cabelo clareie o tanto que o profissional e a cliente quer. Isso. Porque muitas vezes o profissional fala pra cliente que ela não vai poder fazer na altura que ela quer o loiro dela, porque o cabelo não vai aguentar. O cabelo não vai aguentar, exatamente. Então, fazendo o detox quelante, você faz esse cabelo aguentar. Exatamente. Tirando esses resíduos. Exatamente. Esses resíduos... Tem uma pesquisa de uma mestranda da faculdade Anhembi Morumbi em São Paulo, que ela fez um teste com a presença de calcário, que é um dos resíduos metálicos e halogênios, né? E o que ela descobriu? Isso aí é uma pesquisa científica, tá? É uma pesquisa da iniciação científica lá do Anhembi Morumbi. E o que ela descobriu? Ela descobriu o seguinte, ó. Entre outras coisas que ela descobriu a curva de clareamento e destruição de uma química, né? Que é o que, ó? Aqui, ó, é o quanto o cabelo clareia, tá? Então colocou o descolorante no cabelo, ele vai clarear, e aí ele vai ter a curva para baixo e vai parar de clarear gradativamente, tá? E ela viu que a curva de destruição do cabelo é assim, ó. Ele não para de destruir, certo? Então, até aí tudo bem, né? Legal, ele vai clarear esse tanto, vai parar de clarear, pumba. Só que aqui geralmente você chegou no loiro claríssimo. Quando tem a presença de metal, o que ela descobriu? Ela descobriu que quando tem a presença desses resíduos metálicos e halogênios, o que acontece é mais ou menos isso, ó. Clareamento. E aí quando tem a presença de resíduo metálico e halogênio, é isso aqui, ó. A destruição é absurdamente maior. Olha só como está essa linha aqui. Ele já sai destruindo o cabelo. Então, realmente não vai passar. Aqui, 80%, tá? 80% dos cabelos que não passarem no teste de mecha direto, vai passar no teste de mecha indireto. Teste de mecha com a preparação do detox quelante. Por quê? Porque 80% desses cabelos aqui, o cabelo tem condição de passar pela química. Ele só não tem condição de passar pela química se tiver um outro negócio ali dando pau, outro negócio influenciando nessa química, que são os resíduos metálicos e halogênios. Repito, mais de 90% das mulheres hoje possuem o resíduo metálico e halogênio em algum grau nos seus cabelos. E aí você me falou, pô, mas a cliente não vai fazer detox quelante. O que você sugere, então, pro profissional que tá te assistindo e tá vendo? Tá, legal, achei lindo, quero fazer esse negócio de detox quelante. Como mas que eu convenço a minha cliente não vai fazer o detox, né? Exato. Aí entra numa coisa que é muito interessante. Hoje em dia, o teste de mechas é usado como marketing, né? É verdade. Hoje em dia, o que acontece? Eu vejo isso direto no Facebook, a pessoa falando... faça o teste de mechas grátis. Venha fazer o seu teste de mechas grátis aqui no salão e tal. E aí lá, né? Isso é legal, é um chamariz, funciona bem. Muita gente faz. Agora, a grande sacada, e agora eu vou falar aqui, essa sacada que eu tive um pouquinho antes de vir gravar aqui, é você fazer um teste, ao invés de fazer o teste grátis aqui, ó, direto, você vai fazer um teste grátis, indireto, comparativo. O que é isso? Olha que legal. Olha só que bacana. Você vai fazer um teste grátis comparativo. Como funciona isso? Você vai pegar lá a mecha do teste, a mecha que você vai fazer o teste, tá? E vai fazer um detox quelante só naquela mecha. Vai gastar super pouco produto, você vai gastar um pouco de shampoo, um pouco de um acidificante, um pouco de... Tá ok. Por que vale a pena gastar esse pouquinho com essa mecha?
Porque você vai fazer isso daí em uma mecha, o resto vai deixar o cabelo seco, normal. E aí você não vai fazer uma mecha de teste, você vai fazer 2 testes. É que tem gente que faz teste de mecha tipo na parte de trás inteira do cabelo. Sim. Então divide Tá tudo bem, ali divide e faz 2 mechas. e faz o detox só em uma mecha. Só em um pedaço da mecha. E aí você vai pegar a mecha com o detox, a mecha que você fez o detox, você vai pegar uma mecha aqui. E a segunda mecha, você vai pegar um pedaço do cabelo na mesma região, seja aqui, não importa, na mesma região, sem o detox. E vai deixar o mesmo tempo, tá? Tempo igual. Então vamos supor que a mecha do detox, que está com detox quelante, tá boa ainda, a mecha que não tem detox quelante está sendo destruída. Você não vai tirar, vai deixar o cabelo ser destruído. Ou se você não quiser, como é uma mecha muito pequena, geralmente a mecha de teste, tá tudo bem. Mas se não, você tira a mecha. E aí o grande lance é, independente se você tirar antes dele destruir, ou a hora que você começar a ver que ele está com uma erosão um pouco maior, que o cabelo não vai aguentar, você vai ter que tirar as duas ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque a cliente precisa ter a comparação. E aí você vai comparar. E sabe o que você vai dizer para a sua cliente? Você vai dizer, olha só, a mecha do detox quelante eu tenho certeza que vai estar muito melhor e com a cor mais uniforme do que a outra. Você vai mostrar as duas mechas e vai dizer assim, essa mecha aqui é com o meu método. Provavelmente vai ser aprovado. E essa mecha aqui, ó, eu fiz com o método convencional e ele não passou. E aí você vai provar para ela que se não fizer o detox quelante, não vai passar. Se fizer o método convencional, não vai passar. E tá tudo bem, se ela não quiser fazer o detox quelante antes de fazer as luzes dela, tá tudo bem, você fala, ó, então o seu cabelo não passou. O seu cabelo passou no teste desde que você faça o detox quelante. E aí você vai provar isso pra ela. E sabe o que vai acontecer? Ela vai em outro cabeleireiro, de repente, né, ela não vai querer fazer de jeito nenhum. Ela vai em outro cabeleireiro e o outro profissional provavelmente vai fazer o teste de mechas direto e esse cabelo não vai passar. Porque não passou em você, não vai passar com o outro. Eventualmente ela vai achar alguém, se for dessas ping-pongs, né, que fica pulando de galho em galho, eventualmente pode achar um profissional que aprove esse teste de forma direta, e aí ela vai ter problema. E aí ela vai até você para resolver esse problema, porque você mostrou para ela que você sabe o que você está fazendo. E esse teste comparativo é uma mina de ouro. É, porque é bem provável que ela, como você usou um método e como passou, né? Você provou pra ela que o cabelo vai ficar na cor que ela quer e o cabelo não ficou destruído daquele jeito. É muito difícil a cliente virar e falar, não quero, vou atrás de outra pessoa que faça sem fazer esse tratamento. Em média, o detox quelante ele vai custar para cliente final uns de 30% a 50% do que custa as luzes. Então vamos supor, se você cobra as luzes, sei lá, vou dar um exemplo meu, tá? Eu cobro hoje as luzes R$850 as luzes, mais R$275 do detox quelante. Isso dá mais ou menos 30% a 35% do valor do reflexo. É mais ou menos o que você vai cobrar de um detox quelante. E então não interessa se a pessoa faz o reflexo dela, se ela cobra, sei lá, R$200, porque tem alguns profissionais que acabam cobrando esse valor. Sim. Então, se a pessoa fizer... tá tudo bem, ela pode cobrar, sei lá, R$80. Certo. Né? Por que primeiro que existe uma questão de oferta e procura, por isso que eu cobro desse jeito, e isso é um posicionamento nosso. E tem também a questão de produtos. Por exemplo, aqui a gente usa produtos top de linha. Específicos, né? Também. E específicos para aquela ação. Porque existem 2 tipos de detox quelante. Existe o detox quelante, que é o detox quelante, é o método detox quelante construído, né, de forma, digamos assim, entre aspas, caseira. Apesar de ser um procedimento profissional, mas pode se fazer dessa forma. Aliás, aqui mesmo no salão, antes de existirem produtos de detox quelante, a gente fazia esse caseiro porque não existia, mas hoje existem algumas linhas e essas linhas geralmente são mais caras.
Então, a gente acaba realmente, existe essa diferença, e existe a diferença do público também que não quer pagar. Exato. Mas enfim, o detox quelante mais usado, né, o detox quelante mais, mais básico e que funciona tão bem quanto o detox quelante que é o fabricado, que tem a linha toda, ele vai funcionar perfeitamente para isso e ele acaba sendo barato. Né? Em termos de custo para o profissional, ele é muito barato. Basicamente é um shampoo mais um produto e um acidificante, né? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o detox quelante, se você ainda não conhece, em algum lugar na minha página do Facebook ou do YouTube, eu não sei por onde você está assistindo, mas você encontra lá para você poder baixar isso daí. E é um processo super simples que você vai fazer e você vai conseguir esse paranauê todo aqui, vai conseguir aprovar a mecha da sua cliente e entregar um cabelo realmente muito mais saudável, né? E aí, o que você pode fazer para não precisar mais, né, fazer teste de mecha ou para prever o resultado desse teste? Então, aí para prever o resultado desse teste, a gente precisa... Existem as graduações de colorista, né? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui rapidamente, só para o pessoal entender. Porque quanto mais a gente vai... Né, eu criei isso aqui nos meus cursos, né? No Master Blonde, no Colorimetria Verdadeira, principalmente, as graduações. E eu graduei em faixas porque colorista, ele tem ele tem as fases da carreira muito parecidas com as fases de um lutador de arte marcial, né? Então a gente tem, por exemplo, que eu faço, que são as graduações que eu uso para os meus cursos, que é o seguinte, ó, e você vai se identificar com certeza com uma delas. Faixa branca, faixa azul, o faixa verde, marrom e preta, tá? E aí, aonde que o profissional não precisa mais fazer teste de mechas? A hora que ele chega aqui, ó, da marrom para preta e principalmente faixa preta. Por quê? Porque um profissional faixa preta, um profissional colorista que tem todo o embasamento científico e técnico, ele vai saber, por exemplo, classificação de erosão, né? Então, olha só, são conhecimentos que precisa se ter para você conseguir classificação de erosão. Tem uma aula específica que eu falo só sobre isso, classificação de erosão. FR, que é uma classificação internacional, que são 5 níveis. Explicando rapidamente aqui para você, né? Que aqui é o saudável e aqui é o super danificado, né? O super processado. Você tem conhecimento de cor mesmo, da colorimetria verdadeira. Né? Então você já tem uma grande noção, por exemplo, de neutralização e matização futura, que são assuntos bem avançados. Em suma, quando você está na faixa preta, quando você é realmente um profissional que é bem completo, um colorista muito completo, você consegue identificar, por exemplo, o grau de erosão que está esse cabelo. Então você já sabe se esse cabelo vai passar no teste de mechas ou não, dependendo do que a cliente quer de cor, né? Você já sabe, pela colorimetria verdadeira, se esse cabelo vai conseguir abrir o tanto de tom que ela quer que abra nessa condição de erosão. E você vai saber também os vários artifícios que você tem para preparar esse cabelo. Caso ele esteja, por exemplo, num grau 5, ele com certeza não vai conseguir ser clareado. Mas você já vai saber o passo a passo de como trazer esse cabelo para uma condição que ele consiga ser clareado. E isso você vai conseguir através do diagnóstico. Mas se você não tem esse conhecimento todo, essa carga de conhecimento científico, fica difícil. Então tá tudo bem. Enquanto tiver aqui da branca até a marrom, bala no teste. Faz o teste. Só que usa o detox quelante para ajudar. Só que usa o teste comparativo. Para daí isso vai você fazer... não perder a cliente. Exatamente, isso vai fazer você vender mais e vai fazer você começar a ter a sensibilidade de como esse cabelo vai reagir, de como os mais variados tipos de cabelos vão reagir. E tá tudo bem fazer teste de mecha, né? Isso aqui foi só para explicar o porquê que eu não faço mais, porque que alguns profissionais já não fazem mais o teste de mecha. Porque não é necessário, porque a gente tem toda essa carga.
de conhecer saúde capilar, de conhecer a reação química que acontece do descolorante com o oxidante, com o cabelo, de fundo de clareamento, né? Fundo de clareamento é lindo quando a gente vai estudar colorimetria. Só que o que acontece é que o fundo de clareamento, do jeito que é estudado na colorimetria, ele é muito engessado, né? Isso é uma coisa que eu abordo muito quando eu vou falar de colorimetria verdadeira. Por quê? Porque existem vários fatores que fazem o fundo de clareamento ser diferente, ser mais intenso ou menos intenso, né? E isso é uma coisa que precisa ter a sensibilidade, precisa ter o estudo e precisa ter o conhecimento mesmo, precisa conhecer essas variantes do fundo de clareamento para você saber até onde esse cabelo pode clarear ou não, né? Então, o grande lance para você conseguir fazer um trabalho sem fazer o teste de mechas, e pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você deve fazer o trabalho sem o teste de mechas. Eu estou dizendo que se for para usar o teste de mechas, você use para o bem, para o seu bem, para o bem da sua cliente, e principalmente use direito. Então, se você está desconfiado que tem um alisamento, né, voltar lá no começo que a gente falou do alisamento, faz o teste de mechas e espera os 10 ou 15 dias. Se você realmente está desconfiado que tem algum problema ali, que tem algum alisamento que não seja compatível. E vai fazer o teste de mechas normal, não faça o teste direto, faça o teste indireto para você conseguir fazer esse cabelo passar no teste de mechas e principalmente mostrar para a tua cliente que o teu método é melhor do que o convencional. Porque a realidade é essa. Só de adicionar o detox quelante no dia a dia do teu trabalho, você já vai aprovar 80% dos testes que você não aprovava ontem. Legal. O que as pessoas precisam entender, então, que esse negócio de colocar lá e rezar não funciona, né? Botar lá o produto e rezar para dar certo é uma coisa que não funciona, né? Tem que ter uma fé do cão. E mesmo assim a gente sabe que milagre e mágica não existe. Exato. Não tem milagre, não tem mágica, o que tem é ciência. E isso aqui é ciência, isso aqui que nós estamos conversando hoje é sobre a ciência do cabelo. Nem parece uma aula, né? É um bate-papo, mas é ciência do cabelo, tá? E se você quer chegar na faixa preta, você precisa entender a ciência do cabelo. Desde a parte de saúde capilar, passando pela colorimetria verdadeira. Existe uma grande diferença entre a colorimetria convencional, que é ensinada, acho que na imensa maioria dos cursos de colorimetria. Exato. E a colorimetria verdadeira, que é um estudo com mais embasamento científico. É uma colorimetria fora da caixinha, que não usa continha para fazer cor, entendeu? Isso é uma tentativa de facilitar para o cabeleireiro, é quase que um insulto para o profissional colorista. Dizer que ele não entende de cor e que então ele precisa fazer uma continha ou outra para conseguir chegar na cor que ele quer. E a verdade é que isso não faz o menor sentido, né? Essas continhas não fazem sentido. O que faz sentido é você entender de cor, a colorimetria verdadeira. Até porque a gente tem centenas de marcas de coloração e cada uma usa uma nomenclatura de número diferente, cada uma usa uma mistura de matizes diferente, e a gente precisa entender isso, a gente precisa entender o que é essa matiz, a gente precisa entender as variações do fundo de clareamento. Tudo isso um faixa preta entende e ele consegue transmitir isso para o trabalho dele do dia a dia, e é por isso que ele é faixa preta, é por isso que ele não precisa de teste de mechas. Perfeito. E uma última pergunta. Uma pessoa isso é uma coisa que a gente viu, uma pessoa ela pode tirar um pedaço do cabelo e fazer o próprio teste de mecha em casa? Eu não aconselho. Eu acho que a galera Eu vi isso, tá, gente? Eu tô perguntando porque eu vi isso. Uma pessoa postou lá no grupo do Facebook que ela tirou um pedaço do cabelo e fez o teste de mecha em casa pra mandar a fotografia pra cabeleireira dela. Né? Coitada da cabeleireira dela. Não faz sentido, né? Quando você tem uma dor de garganta ou quando você tem uma pedra na vesícula, você vai aonde, Bia? Na dor de garganta eu vou num otorrino. E se eu tenho pedra na vesícula, eu vou num gastro. Você vai num médico. Isso. Você vai num cara que sabe. Especializado no assunto. Então, é a mesma coisa. Ninguém se faz cirurgia em casa, né? Você consegue tirar uma pedra do seu rim em casa?
Não. Né? Você consegue saber qual que é, o que tá rolando com a tua garganta? Tudo bem, você tem as desconfianças. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Ok. A gente se automedica várias vezes, né? Sim. Mas E chega tá tudo uma bem hora- automedicar, no caso do cabelo. É Tudo porque bem, tem muita tudo gente bem. que faz em casa, né? Sim, pode fazer o tratamento em casa. No nosso caso, não tem tanto esse problema como tem na parte medicinal, da medicina mesmo. Mas quando você vai fazer um procedimento, uma cirurgia, você vai automedicar? Não vai, você não vai se fazer uma cirurgia. É a mesma coisa com o cabelo. Então a pessoa que se faz em casa, mas sempre deu certo e tal. Tudo bem, sempre dá certo, até que não dá mais. Então essa pessoa precisa procurar um profissional. Né? E eu sei que tem algumas pessoas que nos acompanham que não são profissionais, mas a questão é essa. E quando você pegar uma cliente sua que faz coisa em casa, tenta mostrar isso pra ela. Fala, você faz cirurgia em casa? Você, sei lá, você faz obturação no seu dente em casa? Então por que raios você vai fazer o teu cabelo em casa? Quando você vai construir a tua casa, você constrói você com a sua própria mão, sem ter o aval de um arquiteto ou de um engenheiro. A casa vai cair na sua cabeça. E para a casa não cair na sua cabeça, você precisa de um profissional do seu lado. E é aí que entra nós os coloristas profissionais. Né? Então eu acho que fazer teste de mecha em casa, Deus me livre. Coitado do profissional cabeleireiro, do profissional colorista que vai pegar essa pessoa depois, né? É uma pena. E isso é uma das coisas que eu luto muito, que é para valorização do profissional cabeleireiro, do profissional colorista, né? E o que acontece é que muitas vezes essa pessoa está muito decepcionada também com o profissional, né? A gente tem muitos profissionais que dizem-se profissionais de cor, de colorimetria, de coloristas, e que na realidade são amadores, né? Existe um abismo gigante entre um amador e um profissional, né? Quando a gente vai pegar, por exemplo, no futebol, você pega um jogador amador e um jogador profissional, é um abismo de diferença entre um e outro. E o que a gente vê é muito profissional amador, né? Muito cabeleireiro, colorista amador se intitulando profissional. E tá tudo bem, cada um precisa ganhar o pão de cada dia, mas a gente precisa entender as nossas limitações. Então, se você não consegue entregar um loiro claríssimo, qualquer que seja o caso da sua cliente, você ainda não chegou no nível de um de um profissional mesmo. Se você tem dificuldade para fazer um teste de mechas dar positivo, e não só pelo teste de mechas, não enganando, né? Sendo Sim. honesto e sendo íntegro naquilo, você ainda não é um pró. Né? Tem muito profissional famoso que ainda não chegou no nível de um faixa marrom ou de um faixa preta, por exemplo. E quando a gente fala em profissional colorista, né? Principalmente porque esses que são muito famosos, a gente vê só o que dá certo, né? A gente não vê o que não dá certo. Na verdade, os mais famosos, eles usam 2 ou 3 coisas. A gente falou, eu acho que em outro papo de colorista, a questão de saber só o refrão, né? E esses caras fazem o refrão perfeito. Só que a hora que vai cantar a música toda, é por isso que eles recusam muito cliente, é por isso que existe essa... existe toda uma redoma e tal, e é por isso que eles fazem aquele estilo, né? Muitos não conseguem. Tem alguns extremamente bons. Não tô falando que todo mundo que é famoso é ruim, muito pelo contrário. Se o cara tá lá, o cara chegou num ponto por causa do seu mérito. Mas eu tô dizendo que quando você pega o âmbito geral da ciência do cabelo, tem muita gente que não é nem faixa marrom, quiçá faixa preta em profissional colorista, né? São profissionais, mas ainda tem uma certa dificuldade, uma certa deficiência em alguns pontos. E a verdade é que mesmo os faixa pretas, eles ainda não terminaram a sua evolução. Eu não terminei a minha. Acredito que qualquer pessoa que chega e fala eu sei tudo sobre determinado assunto está sendo muito soberbo, né? Não está reconhecendo que na verdade ele tem muito que aprender ainda, né? Aliás, o cara que chega e fala que sabe tudo sobre determinado assunto, você pode explorar que ele vai ser uma pessoa, não vai estar nem entre os 20% que mais sabem, né? Verdade. Porque quem está no topo continua achando que tem que aprender mais.
É por isso que ele tá lá. Exatamente. Então isso é legal. Então vai a dica aí pra todo mundo. Estuda, né? Procure informações. É muito fácil todo mundo ficar falando, faça isso ou faça aquilo. Vá procurar informações verdadeiras, informações que tenham embasamento científico, para que você tenha repertório para conversar com seus clientes, para fazê-los entender também o que é necessário ser feito e o que não há necessidade de ser feito. E aí você vai ser um profissional que vai entregar um trabalho muito melhor. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui, é só colocar nos comentários, que possivelmente eu vou dar uma olhadinha nisso e depois o Felipe vai responder a todos vocês. E se você tiver alguma sugestão de algum papo que a gente possa fazer aqui, e inclusive a gente vai chamar alguns convidados também para participar desse papo, né? Só colocar aí nos comentários que a gente vai dar uma analisada e quem sabe a sua sugestão vai estar aqui no próximo Papo de Colorista. Perfeito. E olha só para terminar esse nosso papo aqui, eu queria deixar para vocês mais uma vez essa sacada do teste comparativo. Aliás, eu acho que eu até vou começar a fazer teste de mechas para mostrar. Só para mostrar essa diferença aqui. Isso aqui é muito legal, vai fazer uma diferença muito grande no seu faturamento e na sua autoridade como profissional. É muito bacana isso daqui. Só que nenhum conhecimento, qualquer conhecimento não vale nada se você não puser em prática, se você não aplicar. Então tudo isso aqui que a gente conversou, você aplica, coloca em prática, manda bala, que isso vai ser um divisor de águas para você, espero eu. E lembra sempre, não tem milagre, não tem mágica, o que tem é ciência. Um grande abraço e sucesso sempre!